Ok? Então, para a gente conversar um pouquinho sobre pele e diabetes, né? Inicialmente, a importância do dermatologista para o paciente com diabetes. Primeiro, a determinação hoje da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, de 2016, mostra que as manifestações cutâneas são, em 3% delas, é o primeiro sinal do diabetes. Tá? Então, esta é a responsabilidade nossa do dermatologista, fazer esse diagnóstico precoce através da lesão de pele. Né? Então, para o diagnóstico precoce. Além do mais, 30% dos diabéticos terão uma lesão de pele ao longo do tempo. Né? E nós temos que saber identificar essas lesões e, consequentemente, tratá-las. Né? É uma doença extremamente comum nos nossos países em desenvolvimento. Né? Nós temos um paciente, uma pessoa em cada 12 são diabéticos. Né? Então, hoje, no momento, na América, nós temos 62 milhões de diabéticos. Se a gente olhar aqui 3% de diagnóstico inicial através de uma lesão de pele, a importância do dermatologista nesse sentido. Né? Em 2040, seremos 110 milhões de diabéticos. Né? E além do que, é a 4ª causa de morte nos países latino-americanos. Né? Então, com certeza, se nós fizermos a nossa parte com 3% desse diagnóstico inicial, com certeza estaremos fazendo muito, né, para esses pacientes com diabetes. E a pele, sem dúvida, é extremamente importante nessa situação, porque ela envolve praticamente todos os nossos anexos, né? Com a alteração de glândula sebácea, dando alteração da qualidade do sebo, a disfunção dos queratinócitos. Aqui é o carro-chefe que a gente vai ver adiante, né? Quais todas as disfunções originadas das disfunções dos queratinócitos, tá? Consequentemente, as neurites periféricas, né, com a alteração das terminações nervosas, facilitando as sensibilidades, as úlceras, etc. Tá? As lesões vasculares, desencadeando uma série de outras situações, com alteração do metabolismo, isquemias, etc., que a gente pode explicar um pouquinho melhor nessa tentativa de mostrar a correlação fisiopatogênica do diabetes com as lesões cutâneas. Independente do tipo do diabetes, tipo 1 ou tipo 2, todas as lesões cutâneas se iniciam por uma quebra da barreira cutânea. Esta quebra da barreira cutânea, com certeza, se inicia a partir da disfunção dos queratinócitos. A insulina é fundamental para fazer a manutenção do metabolismo dos queratinócitos. Quando ocorre a alteração deste metabolismo, com certeza toda a homeostase da pele se quebra, tá? E consequentemente a gente vai ter uma glicação enzimática das proteínas que fazem com que as células tenham energia, tenham uma energia muito menor, na verdade, e consequentemente fazendo toda a síntese de outros tecidos de uma maneira mais precária. Mas inicialmente, só a partir da disfunção dos queratinócitos, que ocorre a partir de uma insuficiência dessa insulina, ou uma insulina ineficiente, essa disfunção dos queratinócitos faz a síntese da interleucina 6 e de TNFs, fundamentalmente nesses pacientes. Daí a inter-relação do aumento da interleucina 6 e dos TNFs sintetizados por essa disfunção, a associação cada vez mais frequente do diabetes com as doenças inflamatórias. E não é raro que essas doenças inflamatórias iniciem primeiro, para depois aparecer o diabetes clínico. Então, muitas vezes, são aqueles pacientes que têm a glicemia limítrofe, uma glicemia de 100, dá uma hemoglobina glicada limítrofe, tá? E daqui a algum tempo aparecem essas lesões inflamatórias para depois surgir o diabetes, né? Consequentemente, essa alteração da glicação enzimática das proteínas intracelulares, tá, diminui a energia celular, vai fazer com que fibras elásticas e fibras colágenas sejam mais flácidas e menos rígidas, consequentemente diminuindo a elasticidade da pele, diminuição da espessura da pele, tá? E consequentemente isso, qualquer pequeno atrito vão levar a ferimentos, dificultam cicatrização e as isquemias periféricas. Então, as feridas que não fecham no diabetes, não é porque ele é imunossuprimido. Um diabético não é imunossuprimido. Um diabético, ele tem alteração do metabolismo que dificulta a regeneração tecidual, né? Então, este é um conceito importante e popularmente, né, os diabéticos são tidos como imunossuprimidos, por isso as suas feridas não fecham, na verdade, né?
Então, consequentemente, essa interação de situações, né, aqui associando ainda a alteração do metabolismo celular, favorecendo mais as doenças inflamatórias, né, e, consequentemente, toda essa alteração do metabolismo faz com que ocorra uma disfunção da produção do sebo, tá, uma desidratação, uma falta de retenção, né, hídrica na superfície da pele, tá, uma maior perda de água transepidérmica, alteração neural e alteração vascular, que são um pouquinho tardias, um pouco consequentes de todo esse metabolismo, vão favorecer então todas essas situações, com infecções, pele seca, porque aqui nós temos um sebo ineficiente como antibacteriano, né? Uma pele muito mais desidratada, tá? Uma alteração de vascularização e consequentemente menor irrigação para essa pele, consequentemente maior chance de infecção, né? E essa, claro, diminuição de sensibilidade, alteração vascular, favorecem de novo essas alterações, né, facilitando então este conjunto de situações na pele do diabético, né? Então tudo muito bem explicado de alguma forma e não pela imunossupressão do diabético. Então o que eu quero deixar claro, um diabético não é um imunossuprimido, né? Todas as lesões cutâneas do diabético, elas não têm uma lesão específica do diabético. Então, obviamente, eu não tenho um quadro histológico característico de uma disfunção do diabético. Eu vou ter o quadro histológico correspondente à lesão cutânea a qual ele vai ter, né? Então não existe um exame anatomopatológico que possa nos mostrar a disfunção específica daquele paciente. Então nós temos tudo, né? Eu tenho a disfunção do queratinócito mostrado por uma hipersecreção melanocítica, por atrofia de epiderme, por hiperqueratose, por falta de aderência, por descolamento da epiderme e da derme, tá? Então a gente tem uma série de fatores histológicos semelhantes. Então, assim, a gente consegue justificar todo o envolvimento do diabético, né, com todos os anexos e todas as organelas que nós temos na pele. Então, eu dividi as doenças, as manifestações do diabético, tá, em 4 situações. Primeiro, naquele distúrbio do metabolismo, cujo responsável é a anti-interleucina 6 e os TNFs, além de muitos peptídeos microbianos que são originados da disqueratose, da disfunção dos queratinócitos. A predisposição às infecções pelo conjunto de situações, pela perda do manto lipídico, pela menor retenção de água, né? As reações cutâneas ao tratamento e as tardias, que são devido às alterações vasculares e às alterações neurológicas, né? Dentre as mudanças do metabolismo, as principais são essas: necrobiose lipoídica, dermopatia diabética, sem dúvida é a mais frequente, bolha diabética, os xantomas, acantose, líquen plano, vitiligo e psoríase, hoje cada vez tendo mais importante. E aqui são os responsáveis, né? São as linfocinas responsáveis por favorecerem essa inflamação, todas as linfocinas sintetizadas a partir de um dano do queratinócito inicial, tá? Então, nós temos aqui todas as alterações do metabolismo, que são algumas manifestações que eu vou mostrar aqui para vocês. Todos os casos clínicos que eu estou mostrando fazem parte da Liga de Diabetes da faculdade ao qual eu dou aula, então são todos casos reais da Liga de Diabetes. Iniciando então com a necrobiose lipoídica, acho que todos já conhecem o tipo de manifestação, as placas ovalares, às vezes com aspecto tipo sarcoídica, com infiltração, lesão amarelada, arroxeada, geralmente na face de extensão das pernas. A necrobiose lipoídica não é sinal de descompensação diabética, ela acompanha o diabético e pode preceder o início do diabetes. Então, o diagnóstico de uma necrobiose lipoídica primária é obrigatório, então, a pesquisa de uma glicemia, de uma hemoglobina glicosada nesse paciente, porque ele pode ser um sinal prévio da doença, pode acompanhar a doença e não melhora com a regularização da glicemia desse paciente. Eu tenho que tratá-lo efetivamente. Não é um tratamento fácil, né? A melhor resposta são os corticosteroides sistêmicos, e em compensação eu acabo piorando o diabetes desse paciente. Então a nossa tentativa é manipular esse paciente com cuidados tópicos e eventualmente sulfonas na dose de 100 miligramas é capaz de melhorar bastante os surtos da necrobiose lipoídica. Não tem estimativa de porcentagem de associação da necrobiose lipoídica com o diabetes, não tem essa casuística, tem relatos esporádicos
de 1% até 3% de associação de nefrobiose lipoídica com o paciente diabético. O mais comum, sem dúvida, é a dermopatia diabética, que é a manifestação cutânea mais simples e mais corriqueira, que muitas vezes pode ter passado desapercebido nos nossos ambulatórios, porque é apenas, às vezes, uma lesão hipercrônica meio irregular, que não formam grandes placas, e existe alguns nichos de pele hipocrômica com leve atrofia, simula muito a dermatite ocre, né? Então, muitas vezes isso é imputado como uma insuficiência vascular, né? E é tratada como tal. Porém, ela não tem edema. Via de regra, não se acompanha de edema. Então, são essas lesões hipercrômicas, às vezes com aspecto em confete. Quando elas evoluem um pouquinho mais, deixam pontos hipocrômicos atróficos e favorecem, às vezes, início de úlceras, tá? Então, é uma sequência evolutiva. O início do quadro, um quadro intermediário e um quadro na sua etapa final, pela dificuldade aqui, então, de cicatrização. Qualquer trauma, o tecido elástico aqui é um tecido elástico frouxo, o conjuntivo é um conjuntivo frouxo, eu não tenho a proteção do manto lipídico dessa pele, então eu tenho essas disfunções de cor e de atrofia, né? Os cuidados aqui, claro, na úlcera, o antibiótico profilático e basicamente a hidratação. Isso também não significa alteração do diabetes, descompensação do diabetes. Isso acompanha o diabético ao longo do tempo. É um quadro que geralmente se instala no diabético já de mais de 1 ou 2 anos de evolução. Então, a dermopatia diabética raramente é um quadro que precede o diabético, a não ser esse diabético que não tenha feito o diagnóstico ainda anteriormente, né? Então, da mesma maneira, é este paciente com o pé ressecado, a pele fina, às vezes brilhante, com lesões hipercrômicas, com algumas áreas hipocrômicas que lembram um pouquinho de atrofia, algumas início de úlceras, e claro, isso é clássico no pé diabético, né? A onicomicose e as tinhas, né, de intertígito, que são bastante comuns, tá? Da mesma maneira, né, os cuidados locais de antibiótico profilático e hidratação. Então, a pele do diabético a gente tem que tentar sempre recuperar a sua barreira cutânea, né? Então, hidratantes sem parar, muito pouco sabonete e bucha, ao contrário do que algumas recomendações, né? Tem que limpar bem a pele do diabético para que ele não tenha infecção, muito pelo contrário, né? Ele tem que tomar banhos leves com águas menos quente possível, pouco sabonete, né? E esponja e bucha de maneira nenhuma, né? Tem que fazer o cuidado de secagem desse paciente muito melhor do que a higienização excessiva, tá? Então, de novo, a dermopatia diabética com as lesões hipercrômicas, e aqui a gente vê bem os pontos de atrofia que caracterizam bastante a dermopatia diabética, que é um quadro com certeza muito mais crônico, né? E veja, e a pele é fininha, não tem edema, então isso não é uma dermatite ocre, como muitas vezes são diagnosticadas. Da mesma maneira, né, esse aspecto de pele ressecada, tá? Bastante importante, que é típico da dermopatia diabética. Essa é a situação mais comum. A bolha do diabético, ela acontece com uma frequência maior do que nós imaginamos. Ela aparece em qualquer um dos tipos de diabetes tipo 1 ou tipo 2, tá? E ela surge principalmente porque as fibras de ancoragem aqui da derme com a epiderme, elas se rompem exatamente por aquela deficiência do metabolismo, tá? Tanto as fibras elásticas como o colágeno são muito frouxas, então aos mínimos traumas surgem as bolhas diabéticas, né? Muitas vezes a gente só encontra, às vezes, a bolha já rota, porque ela não, se a epiderme, via de regra, é uma epiderme atrófica, então ela tem um teto de bolha muito discreto, muito fininho. A maioria das vezes a gente observa as bolhas rotas em áreas de atrito principalmente, tá? Não existe tratamento específico, à medida que quanto mais normalizada esteja o diabetes, mais nós normalizamos o metabolismo desses tecidos e, consequentemente, menos bolhas nós vamos ter, tá? A acantose nigricante, extremamente comum, mal tratada e muitas vezes mal diagnosticada, tá? Como já falou o Eduardo anteriormente, muitas vezes diagnosticada como melasma, né? E tratadas como tal, tá? Nos exames muito rápidos dele.
A acantose nigricante surge nas duas formas de diabetes, e o que mais vai suspeitar são as acantoses nigricantes fora de áreas de dobra, né? Não é a acantose nigricante só da área das pessoas mais obesas, que tem áreas que é mais comum que surjam nas áreas de dobras. Então, essa reação, a acantose nigricante periocular,